Amém, queridos? Boa noite. Você está feliz com Jesus? Amém? É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o pastor Daniel, o pastor Vander, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem me dado, tem colocado na minha vida e tem feito através da minha vida também. Essa noite eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês, mas vou pedir para o rapaz colocar ali o PowerPoint, mas eu também vou compartilhar algumas outras coisas que eu entendo que são desafiadoras nessa geração, nesse tempo, para a igreja do Senhor. Eu espero que você receba de todo o coração, entendendo que nós somos responsáveis, sim, e também pela restauração do outro. Nós não estamos autorizados a desistir de ninguém, como igreja. Nós não estamos autorizados a desistir dos homossexuais, dos transexuais, dos transgêneros, dos travestis, dos viciados sexuais. Eu tenho um grupo que se chama Aquário, em Curitiba. Nós funcionamos em 13 igrejas. Grupo de apoio em sexualidade. Então é um grupo, por que se chama Aquário? Porque é uma diversidade. Lá nós temos transgêneros, travestis, pais de homossexuais, pessoas que lutam contra a homossexualidade, pessoas que vêm de um quadro de abuso, pessoas lutando contra vícios sexuais. E nós entendemos que precisamos trabalhar com esse público e precisamos, como igreja, entender que não estamos autorizados a desistir deles. Assim como o olhar do bom samaritano, né? Passou um levita e olhou e falou, está quase morto, nem vou parar. Aí passou um mestre da lei, olhou para um cara quase morto e falou, não, nem vou parar, tenho mais o que fazer, né? Tem outras coisas para fazer. Aí passa um samaritano e diz, não, está respirando, está quase vivo. Ainda tem chance para ele, tem coisa para fazer, e nós estamos aqui para isso. O nosso olhar para com o outro, assim como o do bom samaritano, está diretamente ligado à restauração do outro, como nós recebemos esse público, como nós olhamos e nos relacionamos com ele. Está diretamente ligado à forma como nós olhamos. Qual é o nosso olhar para esse público? E para começar, eu gostaria de ler uma passagem que está em Gênesis 11, uma passagem famosa da Torre de Babel, onde você conhece. Aqui os livros ele já falou, né? Eu não sou tão criativa assim, queridos. Quem me instigou a colocar esse título aqui, Cansei de Ser Gay, foi Deus, tá bom? E esse segundo livro nós lançamos faz 2 semanas, Jesus Sou Gay Agora. Então, se você gosta de leitura, né, ele não é um livro para homossexuais, ele é um livro para a igreja, porque ele fala de feminismo, de transexualidade, ele fala dos desafios da sexualidade para esse tempo. Esse livro, Cansei de Ser Gay, ele fala um pouco da minha história, vai fazer com que você entenda um pouco o processo da construção da homossexualidade, porque é um processo. Por que não há cura gay? Porque é um processo, porque não é uma doença, mas existe um processo na restauração da sexualidade. Então, também houve um processo para esta orientação homossexual. Se existe um homossexual é porque ele foi orientado, mesmo que inconsciente, sexualmente. Ele teve uma orientação para ser homossexual. Então esse livro traz um pouco dessas questões de como eu fui produzida uma homossexual. Qual foi o discipulado pelo qual eu passei, chamado família disfuncional, né, que me produziu. Eu não vou dizer que é só o palco da família disfuncional que produz um homossexual, mas é a base, né? A disfunção da família é a base de quase todas as disfunções que nós temos hoje, enquanto adulto. Então vamos ler aqui Gênesis 11, diz assim, queridos. E era toda a terra a mesma língua, eles falavam uma mesma língua em toda a terra, e aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam ali um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia,
Vamos, façamos tijolos, queimamo-los bem. E foi-lhes feito tijolo de pedra e betume e cal. E disseram: edifiquemo nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos conhecidos o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então o Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um só, e eles têm a mesma língua, e isso é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles inventarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um ao outro. Assim o Senhor Deus espalhou dali sobre a face da terra, e todos cessaram de edificar a cidade. Até aí tá bom. Deus, por que eu trouxe essa passagem para a gente começar, queridos? Porque a passagem da Torre de Babel, entre outras coisas, eu não vou aqui destrinchar ela, mas apenas pegar um aspecto, ela fala sobre uma maldição que Deus lançou sobre a terra. Separar em línguas, dividir o povo para que se confundisse e não falasse mais a mesma língua. E aí eu estava vendo por que Deus havia confundido, por que Deus havia dado uma maldição sobre a terra. E entre outras coisas que fala aqui a passagem, ele diz assim: disseram uns aos outros: desçamos e façamos um nome para ser reconhecido. E quando eu vejo essa passagem, queridos, eu vejo homens querendo fazer na terra uma identidade para si, reconhecida e conhecida entre os homens. Uma identidade produzida pelos homens. Uma identidade produzida pelas obras das suas mãos. E aí eu lembro que na Bíblia, em vários aspectos da Bíblia, nomes são dados para pessoas que passam de uma fase para outra melhor. Assim como Abraão era Abrão, passou a ser Abraão, assim como a judia Radassa deixou de ser e passou a ser a rainha Esther, assim como José, entre tantos outros que evoluíram, tiveram uma fase da sua vida melhor, foram para uma fase melhor. Eles receberam do alto uma nova identidade, um novo nome, ou seja, recebidos como herança, e não produzido pelas obras das suas mãos. Mas os homens quiseram produzir para si uma identidade e ter ela reconhecida entre os outros homens. E Deus falou: amaldiçoemos o homem e separemos as suas línguas. Porque o homem quis fazer para si a sua identidade conhecida e reconhecida. Hoje nós vivemos num tempo, queridos, onde o homem está produzindo para si uma identidade. Né? O que nós temos aqui? Nós temos um homem trans, né? Uma menina que está se transgenitalizando, se transexualizando, menino, né? Que está aí fazendo a cirurgia de mudança de sexo, tomando hormônios para se transgenitalizar, ou seja, para ser alguém que ela não nasceu para ser. E aí quando eu fico vendo essas questões que nós estamos vivendo hoje, ou seja, o homem querendo produzir para si uma identidade e não vivê-la de acordo como recebeu em Cristo Jesus, eu vejo o Satanás atuando, queridos, da mesma forma que atuou no Éden. A serpente, a ideologia da serpente, ela continua a mesma hoje. A serpente continua vendendo para o homem que ele pode ser outra coisa. Então não é de hoje que o homem rejeita ser quem Deus o fez. Adão e Eva rejeitaram ser quem Deus o fez. Satanás, ele é a própria rejeição. Ele é a própria rejeição. E ele tenta o homem e a mulher para que eles rejeitem ser quem Deus os fez. Eles eram a imagem e semelhança de Deus, a palavra de Deus diz. E Satanás foi conversar com Eva para tentar ela, para fazer com que ela ficasse em dúvida, ficasse enganada acerca de quem ela era. E quando Eva aceitou, quando Eva conversou com Satanás, ela recebeu a semente do engano, ela recebeu a semente da mentira, acerca de quem ela era, e ela perdeu a sua identidade. E aí eu vejo que Satanás entende que
O homem, Adão e Eva, na terra, eram Deus na terra, espírito, alma e corpo. O homem pleno, íntegro, completo. O homem que reflete a imagem de Deus, espírito, alma e corpo, homem completo. E aí Satanás olha para esse homem completo e fala: através de um portal chamado sexo, eles irão reproduzir novas imagens e semelhanças de Deus, porque eles representam Deus na terra, completos, plenos. Eu preciso ir lá e fragmentar esse homem, dividir esse homem, romper, dividir. E aí Satanás vai e tenta Eva para que ela então sofra a queda espiritual, a morte, que é a perda do Espírito Santo de Deus. E ali, quando Eva aceita a mentira de Satanás, quando ela aceita ser desobediente a Deus, quando ela aceita ser individualista, a primeira feminista cristã, Eva, sabia, queridos? Eva, a primeira feminista, conseguiu nosso primeiro direito, amém? Qual direito, queridos? Direito a uma sentença, agora seu desejo não é mais seu, miserável. Desgraça, agora seu desejo é de seu marido. Eva, a primeira feminista, né? Que deixa o marido do lado e diz: não, eu que tomo a frente, eu que falo, eu que quero decidir. Não é o que é uma mulher empoderada? É Eva. Emancipada, individualista. O pecado de Eva, queridos, é a individualidade. Pense comigo, só fazendo um parênteses, tá? Que tem nada a ver falar de feminismo, não, mas é só um parênteses que Deus está me instigando a falar. Deve ter algumas feministas cristãs por aqui, pastor, não sei. As tal feministas igualitárias, né? Que se chamam feministas cristãs. Aí Eva fala para Satanás: não, mas eu vou morrer. Mas ela sabia que ela ia morrer. Ela sabia que ela ia perder o Éden. Ela sabia que ela ia perder Deus. Ela sabia que se tornaria serva. E quem sabe ela poderia até perder o casamento, porque tomou a posição de sacerdote, não é? Pense comigo, nada disso desestimulou Eva a viver a individualidade. Eu decido. Nem a morte, nem a perda do Éden, nem a perda do Espírito Santo, querido. Nem a morte espiritual desestimulou a primeira feminista cristã a ser emancipada, a decidir por si mesma, a não compartilhar as suas decisões com seu marido. Não é? E aí nós temos hoje na igreja as feministas igualitárias, né, a Zevinha, que lutam, né, pelos direitos da mulher. Que direito? A Bíblia nos iguala à falta de direitos. Vocês estavam mortos em delitos e em pecados, esse é o seu direito. A nada. A graça nos nivela, mas não temos direito a nada. Aí nós temos um movimento que luta à base do rancor, do ódio, né? Porque essa é a ideologia feminista, uma ideia humana através do rancor, buscando os seus direitos. Que direito? E aí do outro lado eu tenho o evangelho, que luta através do amor para você abrir mão dos seus direitos. Aí eu não consigo caminhar com o evangelho e com as ideologias, aí eu preciso escolher. Ah, mas parece que o evangelho não defende a mulher como deveria. Mas aí eu estou disposta a viver o evangelho mesmo se eu ficar com ônus? Não, só se eu tiver bônus. Então, quando o evangelho me deixa isenta de algum bem, ou não me promove, ou não me faz bem, então eu corro para as ideologias. E é isso que a gente tem vivido hoje. Um ambiente de igreja imerso a ideologias, que não combinam com o evangelho. Fecha parênteses. Deus, acho que estava entalado isso aqui. E a ideologia de gênero, queridos, ela vem, aí Satanás vem com a ideologia da época, né, a serpente que continua hoje falando, enganando as pessoas, para enganar esse homem, fazer com que ele seja
dividido, corpo e alma, não mais homem, espírito, alma e corpo, mas que o homem seja fragmentado, dividido, rompido, para que não represente mais Deus na terra. E Satanás consegue. A morte espiritual, a queda, o homem passa a viver a partir do governo da alma, e no governo da alma está a servidão, né? No governo do Espírito, nós nos relacionávamos com o Pai como filhos. Nós tínhamos a consciência de que éramos filhos de Deus através do Espírito Santo. Perdemos o Espírito Santo, passamos a nos relacionar com Deus através da alma. E na alma está a servidão. Passamos a nos relacionar com um Senhor, não mais com um Pai. E aí Satanás consegue dividir esse homem, fazê-lo ser corpo e alma. E aí a Bíblia diz que o homem corpo e alma, que é o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois elas se discernem espiritualmente. E esse homem não tem mais o Espírito de Deus. E aí eu vejo Satanás hoje, queridos, com o mesmo discurso, tentando fragmentar um homem já fragmentado. Como assim, Juliana? Esse homem, corpo e alma, queridos, ele está mais uma vez sendo por Satanás fragmentado. Como assim? Alma e corpo rompido. Isso é muito sério, queridos. Aonde está nesse ser humano a realidade, o senso de quem ele é? Como que você desumaniza esse ser humano, tirando dele a realidade da sua alma, de quem ele é, de que ele é gente, de que ele é mulher, de que ele é filho de Deus, de que ele é um ser humano. Você rompe fazendo que ele seja um na sua alma, um no seu entendimento e outro no seu corpo. Isso é muito sério, queridos. E Satanás está fazendo isso hoje, com essas criaturas que estão lá fora nos esperando, a que compartilhemos desse espírito que recebemos, para que se tornem espírito, alma e corpo novamente. Mas Satanás está chegando antes, e está fragmentando esse homem já fragmentado, já morto. Aqui uma foto minha. Eu lutei muito, queridos. Eu tive que lutar muito para ser aquilo que Deus havia me feito para ser. Não é porque eu não manifestava a imagem e semelhança de Deus que eu não havia nascido para isso. Eu havia nascido sim para isso. Por que a dor e a sofrimento aqui, queridos? Porque você não nasceu para ser isso. Você nasceu para refletir a imagem e semelhança de Deus. Por isso que a confusão, a dor e a confusão de identidade. Porque nós nascemos para refletir a imagem e semelhança de Deus. Eu tive que lutar muito, queridos. Há 6 anos atrás, aproximadamente, quando eu me converti, eu ouvi de um pastor, de uma pastora da minha igreja, não lembro agora, que ela olhou para mim e falou assim: Juliana, você é uma mulher. Eu falei, sou? Porque eu tinha um estereótipo masculino. Eu entrei na igreja assim, queridos, parecendo um menino. E aí as pessoas passavam por mim na igreja e diziam assim: Juliana, eu vou te dar um vestido. Vou vender, vou fazer o que com o vestido? Eu vou te dar um pote de maquiagem. Eu falei, vou fazer o quê com um pote de maquiagem? Eu estou 30 anos tentando ser um homem. Eu estou 30 anos tentando ser um homem, andando com meia aqui, no meu órgão genital feminino, escondendo os seios. Porque para mim eu era um homem, queridos. E eu só estava no corpo errado, era só esse o meu problema. Né? Na minha mente eu era uma pessoa, Satanás já havia me fragmentado. Na minha mente eu era um homem, no meu corpo eu era uma mulher. E como que se resolve isso? Aí você tem o SUS hoje oferecendo todas as cirurgias, né? O governo oferecendo todas as cirurgias, todo o processo de hormonioterapia gratuito, rinoplastia para afinar o nariz, mentoplastia para afinar o queixo, tireoplastia para engrossar ou afinar a voz, tudo gratuito. Para você se coisificar. Mastectomia para tirar os seios, neofaloplastia para colocar ou tirar um pênis de borracha. Tudo isso para você se monstrificar daquilo que Deus te fez. Tudo isso para você se descaracterizar daquilo que Deus te fez. E aí eu chego na igreja com 29 anos, mais ou menos,
depois de uma vida imersa a drogas, a homossexualidade e ativismo. Eu era líder de um movimento no Rio Grande do Sul, um movimento LGBT. E aí eu falo para Deus, eu nem sei se você existe, Deus, mas se você existe, eu vou naquela igrejinha lá daqueles doidos, que passa aqui na frente de casa, pastor com 15 filhos, um terno de caçar sapo no banhado, aqueles terno pega-pinto, com cara de miserável, mas tem alguma coisa que eu não tenho. Tem resposta, tem vida, tem paz. E eu não encontrei isso em drogas, eu não encontrei isso na homossexualidade. E eu quero aquilo, eu quero isso. Eu falei, eu quero isso daí, Deus. Eu não encontrei onde Satanás me dizia que tinha, eu ia lá, eu fui. Eu acreditei que o pecado dava certo. Eu acreditei que tinha prazer com vida, aonde Satanás me disse que tinha. Assim como ele disse para Eva, que tinha prazer com vida na árvore. Não é? Uma criatura tinha cara de morte? Eva salivava na frente da árvore, queridos. Não tinha cara de morte. Né? Era agradável aos olhos, tinha cara de gozo, de vida. Da mesma forma, para mim, o pecado tinha cara de vida. Nunca o pecado tem cara de morte, queridos. Só que o pecado cansa. E eu fui para todos os lugares e não consegui encontrar aquela paz que o pecado me vendeu, que eu iria encontrar, não encontrei. E aí fui para as drogas, fui para o ativismo, quase fui para a prostituição, promovi eventos para o público LGBT. E aí um dia falei para Deus, eu nem sei se você existe, mas se você existe, eu vou naquela igrejinha lá por 2 meses. E depois disso eu vou sumir, mas só para não perder a viagem, né? Eu vou deixar lá fora minha droga, minha namorada, meu ativismo, eu não vou me desfazer de nada, porque eu nem sei se você existe, Deus. Então, se o Senhor não funcionar, eu volto com o lixo que eu tenho, porque até então eu só caminhei em cima do lixo, o que eu tenho é isso. Foi isso que me trouxe até aqui. E aí eu lembro que num dos primeiros cultos, o pastor falou assim, vem aqui na frente quem tem vício. Meu pastor falava drento, problema, vício. Vício da droga, vício da maconha, vício da coisa. Tudo isso aí, pastor, ainda de outras coisas que o senhor não falou. Ele vem aqui na frente, então. E aí, falou assim, isso aqui é teu Senhor, era um cigarro que eu tinha levado, né? Porque você não consegue não usar. Aí eu falei, é verdade, então tudo que eu não consigo não fazer é meu Senhor? Ele falou, é. Aí no outro dia saí, fui fumar um cigarro, eu falei, eu consigo não fumar? Eu falei, não, eu não consigo não fumar. Eu falei, então é meu Senhor. No outro dia fui beber, falei, eu consigo não beber? Não, não consigo, então é meu Senhor. Aí parei de beber. No outro dia fui me relacionar com a menina, eu falei, eu não consigo não me relacionar com mulheres. Eu falei, você é meu Senhor, preciso terminar esse relacionamento. E assim eu terminei, a menina se batizou comigo. Muito bom. A homossexualidade ela é um sintoma, queridos. É um comportamento. Mas nós precisamos entender a construção para ajudar na desconstrução. Muitas vezes nós recebemos os homossexuais na igreja, primeiro que quem recebe é o grupinho de mulheres. Está errado. Porque o menino já tem uma overdose de mulher, já teve uma overdose de mãe encapsuladora, já teve uma overdose de tia, de prima da escolinha, de tia da escolinha de babá, ele precisa de homem. Ele precisa dos homens da igreja se relacionando afetivamente com ele. Ele precisa dos líderes, que os homens os abracem, convivam. Então eu preciso entender de onde veio essa homossexualidade, se é que ele quer ajuda para sair dela, porque hoje nós vivemos num tempo onde os meninos e as meninas que estão vindo na igreja, eles querem Deus e querem a homossexualidade. Percebe ou só eu que estou percebendo? A minha igreja está cheia e está tudo certo. Ah, Juliana, está tudo certo ele ficar no pecado? Queridos, existe um tempo para cada coisa. Assim como Deus está tentando convencer muitos de nós aqui 20 anos a dar o dízimo. Né?
Existe um tempo para cada coisa. Então nós precisamos acreditar que a palavra que é pregada aqui no domingo, ela é suficiente para ir transformando a vida desse ser humano, até que ele se arrependa e aceite o dom do arrependimento dado por Deus. Porque não sou eu, não é o pastor, não é a liderança que faz se arrepender, mas é Deus que oferece, que oferta o arrependimento, e a criatura aceita ou não. Mas até isso eu preciso o quê? Eu preciso ouvir, farejar as mentiras que estão dentro desse ser humano, saber o que ele tem, qual foi sua vida, o que aconteceu com ele. Muito mais preocupado em falar, eu preciso estar preocupado em ouvir, que eu lembro que foi uma das coisas que eu não tive muito na minha igreja. Mas eu estava sedenta e ouvi Deus, não ouvi ninguém, mas eu ouvi Deus, e Deus me ouviu. Mas facilita quando nós, os irmãos, ouvimos e ajudamos as pessoas que vêm de fora. Né? Então, entender esse processo de construção, o que você está buscando no igual? Amar a si mesmo? Porque amar o diferente é uma aventura, né? O que você está procurando amar no outro igual? É uma busca reparativa aí para tentar amenizar um pouco a falta de, quem sabe, um pai que não estava presente, de um pai que não estava lá. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu sei que aqui tem pais de homossexuais, e eu trabalhei por 2 anos com um grupo de pais, com 60 pais de homossexuais, e eu desisti. Hoje o meu grupo é aberto. Por que eu desisti? Porque eu fiquei 2 anos tentando fazer com que os pais amassem seus filhos, não aquele filho projetado, não aquele filho idealizado antes de nascer, mas o filho real, travesti, com seios, muitas vezes já com doenças, o filho real. Fazer com que o pai chorasse o luto desse filho que não deu certo, o filho idealizado, fantasmagórico, que não deu certo, e aceitasse o filho verdadeiro, filho que deu, é aquele ali, pode ser, é esse aí que deu. Vamos abraçar ele, vamos amar? Não, mas eu não consigo porque ele é gay. Eu falei, interessante, né? Nós somos irreconciliáveis, porque para mim é a graça, para o outro é a lei. Né? Para mim, Deus me olha através de Jesus, por isso não vê os meus pecados. Mas o outro eu vejo primeiro os seus pecados, depois Jesus. Então, fiquei 2 anos ali tentando fazer com que os pais amassem seus filhos, queridos. E a primeira coisa, eu lembro que uma vez uma pastora, ainda, veio me pedir oração pelo filho dela, porque estava na homossexualidade, por ela e pelo filho. Aí eu falei, muito bem, me conta o que aconteceu, como é que vocês estão se falando e tal. Não, a gente não se fala. Eu falei, como assim? Não, faz 8 anos que a gente não se fala, desde que ele contou que ele estava na homossexualidade. Aí eu perguntei para ela, e você contou seus pecados para ele, para ver se ele ia julgar também? Ela falou, não, mas é que esse pecado é um pecado, queridos, qualquer pecado nos torna pecador, não é o pecado da homossexualidade, só. E ela falou, aí eu falei assim para ela, então, pastora, a senhora vai precisar ir fazer um exercício que não sou eu, né? Não é minha oração. É um negocinho chamado reconciliação, uma ponte entre vocês dois, para que possam voltar a se falar. Depois eu oro pela senhora. Ela falou, não, mas aí eu vou ter que rever coisas do passado, né? Eu vou ter que pedir perdão para o meu filho. Eu falei, isso, miserável. Você não entendeu ainda, não? Pastora, sei. Aí ela falou, não, se for assim eu não quero. Eu falei, então eu não oro pela senhora. Não oro. Mais espiritual era ela ir lá pedir perdão para o filho dela do que eu orar por ela, queridos. E aí eu preciso entender esse processo de construção, de onde que veio, porque foi construído. E se foi construído, pode ser desconstruído, queridos. Eu tive que fazer uma imersão na minha vida para descobrir as causas, as potenciais causas, as possíveis causas da minha homossexualidade. Ninguém me falou, eu não assisti um vídeo na internet. Hoje tem alguns vídeos meus na internet, e de outras pessoas também que trabalham nessa área, mas
Quando eu me converti, não tinha. Então foi a cara no pó. E falando, Deus, por que eu quero me relacionar com o igual? Por que eu gosto de mulheres? E Deus falou, porque você quer a sua mãe, guria. Você está buscando a afetividade de uma mãe que não teve. Falei, o que mais, Deus? Você está buscando uma feminilidade que você não tem, Juliana. Falei, por que eu não tenho? Porque não construiu no tempo devido, no tempo certo. Na infância, não construiu, não estava lá, a mãe não estava lá, estava em 3 empregos. O pai me rejeitou desde que eu nasci. A mãe não estava lá, abusos sexuais do meu tio. Esse pacote, esse combo, fizeram com que eu não gostasse de homens e olhasse para o igual. E você pode ver que eu estou buscando uma feminilidade até hoje. Mas eu estou tranquila com isso. Estou tentando ser uma perigóspel, mas está difícil. Pensa se me chamam para pregar em congresso de mulheres. Difícil, né? Um vestido pink aqui ia ficar bem, mas... Deixa pra lá, meu sonho. Quem sabe um dia. Então a palavra de Deus diz, queridos, que há um caminho que para o homem parece direito, mas os seus fins são caminhos de morte. Assim como na árvore, né? Que eu comecei falando, a árvore não tinha aparência de morte. Assim como tudo que eu provei não tinha aparência de morte, tinha aparência de vida. E aí eu fiquei pensando, e foi uma das minhas lutas com Deus, mas por que o Senhor permite, Deus, até hoje, que pessoas desejáveis fiquem perto de mim, ou que pessoas desejáveis, que eu tenha acesso a coisas desejáveis, e desde sempre. E Deus me ministrou a partir dessa passagem de Eva, né, onde a palavra de Deus diz que a árvore era boa para dela se obter discernimento, agradável aos olhos, aqui. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dela se obter discernimento, tomou e comeu do seu fruto. Aí é interessante que Deus não coloca uma gaiola fechando a árvore, né? Mas Ele deixa livre acesso ao homem, para que o homem exercesse ali uma liberdade, uma consciência moral, de que se deveria desobedecer a Deus ou não. Aí eu fiquei pensando, né? Como a árvore não tinha essa aparência de morte, de culpa, de condenação que o pecado tem, mas tinha aparência de vida, né? A mulher disse que ela salivava. Já salivou olhando para um bofe? Que você não pode ter, porque é da irmã? Uma bofa, que é do irmão? É assim a árvore, queridos. Eva salivava de frente para uma árvore, que tinha cara de vida, mas no fim era morte, era prazer com morte, prazer com culpa, prazer com condenação. E aí eu fiquei pensando, o que havia entre o homem e a árvore? O que há entre eu e alguém que eu desejo? A liberdade. É o homem em exercício da sua liberdade. Eva em exercício de uma consciência moral. Por quê? Porque em graça, queridos, ela era capacitada a não desfrutar de certos prazeres. Que depois, a partir da queda, a partir do pecado, o homem teve fidelidade com o pecado. Ele não conseguiu mais se conter. Tanto que Deus teve que colocar uma espada na árvore da vida, para que o homem não chegasse mais, porque o homem se tornara incontrolável com o pecado. Mas antes disso, nós éramos capacitados em graça a não provar masturbação, a não provar pornografia, a não provar as impiedades do mundo. Nós éramos capacitados, a diferença da lei e da graça, queridos. A lei nos ordena, mas não nos capacita. A graça nos capacita a viver aquilo que Deus tem para nós. Da onde isso, Juliana? Tito 2,11. Olha o que a palavra de Deus diz. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela me ensina, ela me capacita, ela me educa a renunciar. Ela me capacita a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata.
coisa que a lei não faz. A lei só aponta o meu pecado. Só que Adão e Eva viviam na graça, queridos. Adão e Eva viviam em graça, viviam na graça. Deus permitiu ali, queria que eles desenvolvessem uma consciência moral, que hoje eu chamo de Espírito Santo. Para saber que havia limites. E que o homem não desfrutaria de todos os seus prazeres e que ele era capacitado a se frustrar. De não viver todos os prazeres. Ah, Juliana, você vive sem desejo hoje? Não, mas em graça sou capacitada a não desfrutar de todos os meus prazeres. É fácil? Não, mas é possível, em graça. A graça nos capacita. É uma capacitação para viver longe do pecado. Amém, queridos? Amém. Você recebe essa palavra? Não vou contar todo o meu testemunho, porque eu tenho 10 livros para vender ali. Brincadeira, queridos. Sou formada em marketing, mas eu não sou vendedora de livro, não. E aí hoje a gente trabalha com pessoas, queridos, que vêm com essa falsa identidade, com essa angústia no seu ser, porque estão confusas. As primeiras coisas que a gente trata no grupo de apoio é a questão da identidade. A gente acha que porque a gente nasceu para refletir a imagem e semelhança de Deus, a gente não vai ter dificuldade. Só que hoje não é óbvio, queridos. Não é óbvio ser homem e ser mulher. Se você é pai, verbalize afetivamente para o seu filho quem ele é. Porque na escola ele é neutro. E o neutro não representa a imagem e semelhança de Deus. Deus fez seres sexuados. Quando aquela pastora me falou, Juliana, você é uma mulher, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha escutado aquilo, queridos. Em 30 anos de vida, eu nunca tinha escutado aquilo. Aquilo era uma novidade de vida para mim. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Só que o contrário dessa palavra é verdadeiro também. E conhecereis a mentira, se misture com a mentira e ela vos escravizará. E eu fiquei escrava da mentira por 30 anos. Até que um dia, Deus me evangelizou, porque a gente não vai, queridos. Tem públicos que a gente não vai evangelizar, e o homossexual é um deles. Porque a gente tem medo, porque a gente não quer confronto, porque a gente não quer desconforto. Só que o desconforto é ele não ter a consciência de filho que você tem. Por isso que a gente evangeliza, para dar ao outro a possibilidade de se tornar filho de Deus. Coisa que um dia alguém fez com você e comigo. Não é? E aí eu lembro que essa informação, ela não era óbvia para mim. Por quê? Porque eu nunca tinha ouvido. Eu cresci ouvindo que era para eu ser um menino. Que era para eu ser um homem. Essa foi a informação que eu não sei de onde os pais tiram de verbalizar para os seus filhos. Esse tipo de coisa. Né? Todos nós viemos ao mundo com algumas informações que não precisariam ser verbalizadas. Do tipo, você nasceu de uma camisinha furada, você nasceu de uma pílula que não funcionou, você nasceu no tempo extra. Qual é o recado que nós estamos recebendo do outro lado? Rejeição. Tem ninguém te esperando. Você não é bem-vindo. E já crescemos, mesmo no ventre, queridos, com essas informações. Tem ninguém te esperando aqui fora, hein? E aí, desde pequena, eu me coloquei nesse lugar de alvo de amor. Quem era alvo de amor na minha família? Um menino, um homem. Então, desde pequena, eu me coloquei nessa posição de alvo de amor, porque ser mulher era defeituoso. Não era suficiente para receber amor. Então, eu me coloquei, desde pequena, como um menino, como um homem para receber o amor que me era devido. E nós crescemos muito, somos educados sexualmente já com a informação de que não tem ninguém aqui fora nos esperando, no sentido de que você nasceu no tempo errado. Esses dias eu estava fazendo uma palestra e o menino levantou a mão e falou, eu nasci de um estupro. Falei, não, você nasceu da vontade de Deus. Mentiras, queridos, que estão cheias dentro de nós e que conduzem as nossas vidas. E que precisam ser arrancadas e a verdade do Senhor colocadas lá dentro.
E muitos de nós aqui cresceram com essas mentiras. Muitos de nós aqui cresceram com déficits, com faltas, com excessos. É uma das causas da homossexualidade, excesso de mulher, excesso de mãe, abuso sexual. É um pecado que alguém comete em você. Você não cometeu, cometeram em você. E aí a gente cresce com a nossa sexualidade distorcida, achando que nascemos assim. Eu lembro que num grupo dos pais que eu tinha, um pai me falava assim: Juliana, minha família é perfeita. Sei. Por que minha filha é homossexual? A mãe dela é perfeita, ela cresceu num ambiente cheio de amor, cristão, num lar carinhoso. Por que minha filha é homossexual? Eu falei, se não aconteceu nada, ela nasceu assim. Ele falou, como assim? Se Deus não fez ninguém assim? Eu falei, pois é. Deus não fez ninguém assim, então alguma coisa pode ter acontecido. Por que é importante saber? Porque é importante fazer a desconstrução, entender onde entraram as mentiras. E aí, nós ficamos assim 1 ano. Eu perguntava para ele, ele dizia, não, mas a minha família é perfeita, por que minha filha nasceu assim? Eu falava, eu já te disse, meu querido, ela deve ter nascido assim. Até que um dia, ele não veio no grupo, só veio a esposa. E aí que adivinha o que aconteceu? Aí ela falou, aí ela contou. O sonho dele era, não posso falar, que vai que eles assistem assim. Mas é um sonho de um filho idealizado. Um filho idealizado por um dos pais que não deu certo, não foi aquilo. Mas o pai projetou isso no filho. E o filho cresce tentando ser a projeção do pai. E aí hoje ele não conseguia se relacionar com a filha dele, por quê? Porque ela se tornou uma menina homossexual e não a projeção dos sonhos dele. Você entende isso, querido? E aí a gente cresce muitas vezes com faltas dentro de nós, excessos dentro de nós, buscando reparar isso, nos relacionando, se relacionando com o outro. Tentamos fazer uma busca reparativa, colocando para dentro tudo aquilo que a gente não teve do lado de fora. Uma das coisas que o Senhor me disse, afeto de mulher, afeto de mãe, vai voltar no tempo? Não vai voltar. Então hoje ou eu coloco Deus, Jesus no lugar dessa falta, ou eu vou continuar me relacionando com mulheres para tentar colocá-las dentro de uma falta. Feminilidade, ou eu construo uma feminilidade, e o que é um menino efeminado? É um menino que aprendeu a pensar e ser como a sua mãe, como uma mulher. Ou eu aprendo uma feminilidade que agora não é mais inconsciente, agora é no esforço, eu preciso me esforçar para ser uma mulher. Ou eu vou continuar buscando no outro aquilo que eu não tenho, para me preencher. Você entende isso, querido? Amém? Eu vou terminar, vou fazer uma oração. Acabou meu tempo. Continua? Diz que às 10h30 chega a pizza, queridos. Vocês que falaram para eu continuar, tá? Glória a Deus. Você não está escandalizado, não? Não? Glória a Deus. Que bom por isso.